Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa disciplina de História da Educação Brasileira. Hoje nós vamos refletir sobre as teorias educacionais que orientaram o processo educacional do século XX no Brasil. Nós vamos dividir essa videoaula em duas partes. Hoje nós teremos a primeira parte. Vamos lá? Bom, na unidade 2, nós vimos toda a organização do sistema educacional do Brasil, desde os jesuítas até os dias atuais. Nossa, quanta informação, não foi mesmo? Hoje, nós vamos falar sobre as teorias pedagógicas tradicional e progressistas, a concepção pedagógica renovadora, de 1930 até 1945, a concepção pedagógica tecnicista e produtivista, de 1964 até 1985, e a redemocratização até os dias atuais. Na verdade, como eu já disse, nós vamos dividir esse conteúdo em dois momentos, ok? Então, vamos lá. As teorias pedagógicas e a educação tradicional e a educação progressista no Brasil. No início do século XIX, o desenho de um modelo de educação foi mais aproximado com o que nós temos atualmente. Existia um modelo tradicional, o foco era na transmissão dos valores, dos conhecimentos, dos hábitos e dos costumes. Nesse sentido, o professor era o protagonista, não é, do processo de ensino e aprendizagem. Era o personagem central desse processo, sendo considerado o detentor do saber. O aluno, por sua vez, era um mero receptor, não é? Um repetidor, passivo. E a avaliação era meramente quantitativa, somativa, media a quantidade de conteúdo que foi absorvido pelo estudante. Então, a partir de 1549, se lembram? Com a chegada dos jesuítas, até 1759, com sua expulsão, a educação jesuítica é baseada numa filosofia religiosa. As suas ideias deram origem às práticas educativas que concretizam o ajuste entre as ideias educacionais e a realidade específica da colônia brasileira. Então, o próprio Ratio Studiorum, que foi instituído, né, na Europa, foi modificado para atender às especificidades da colônia. Você lembra que eu falei das missões jesuítas? Se lembram da questão da catequese, né? Então, houve uma aculturação. Esses espaços em que os indígenas ficavam, eles eram inseridos, era incutida, não é? A concepção desse mundo europeu. Neste período não havia ainda preocupação com a educação, era simplesmente catequizar os indígenas, catequizar os indígenas e fazer com que houvesse essa inserção dessa sociedade, vamos dizer assim, né, da colônia, no mundo europeu. Havia uma coexistência de concepções pedagógicas tradicionais, religiosa e leiga, não é? A partir de 1759, com as aulas régias, não é? Então, os jesuítas são expulsos, não é? Ficam pouquíssimos colégios, não é, que não eram controlados pelos jesuítas, não é? E
há uma nova orientação educacional após essa expulsão, né? Essas aulas régias, como eu já coloquei, eram aulas avulsas, né? De grego, latim, filosofia, retórica, né? Contudo, os professores eram responsáveis pelos espaços para ministrar essas aulas. Não havia uma organização, né? Não havia um sistema, não havia colégios, como havia no período dos jesuítas, não é? Os jesuítas, como vocês podem ver lá no nosso e-book, eles instauraram no Brasil, vamos dizer que podemos chamar de um primeiro, vamos dizer assim, sistema educacional, não é? Com seus colégios, com o método Ratio Studiorum, não é? Nós tínhamos colégios em vários lugares, em várias províncias, né, do Brasil, enfim. E isso é desmantelado, né, com a chegada do Marquês de Pombal, não é? E com a instauração das aulas régias. Em 1827, houve uma grande influência do método Lancaster, né, de Joseph Lancaster. Havia, então, a monitoria, né, dos alunos sem remuneração, alunos misturados na mesma sala de aula, e os alunos eram misturados por as idades diversas na mesma sala de aula, não é? Então, por que essa participação dos alunos, dos melhores alunos, né, nessa monitoria? Porque não havia professores formados no Brasil. Essa era uma grande realidade, não é? E quando esses professores eram formados, por quem eram formados? Pelos jesuítas, os que ficaram aqui. Então, nós podemos perceber que isso não funcionou, né? Essas aulas expositivas davam ênfase especificamente à memorização. Continuamos, não é, numa pedagogia tradicionalíssima. Aí vamos avançar no período imperial, que vai de 1808 até 1889. Houve, embora um período muito conturbado, houve algum progresso no que se refere à educação. Em 1881, então, é instituído o método intuitivo, né? Traduzido por Rui Barbosa e publicado em 1886. Há, então, uma renovação do ensino e aí sim a preocupação da formação dos professores. Olha quanto tempo nós levamos, não é? Então, é importante que vocês façam, gente, comecem a fazer acompanhar, né, essa trajetória dessa organização desse sistema educacional e fazer analogias, não é, com o que nós temos agora. Lembra-se que eu falei lá na primeira unidade sobre conhecer o passado para entender o futuro, entender o presente e projetar para o futuro? Então, comecem a pensar, não é, a fazer as suas associações, não é, com relação ao que nós temos na atualidade, ok? Seguindo. No século XVIII, nós temos a Revolução Industrial, com novas exigências no que se refere ao mercado de trabalho, não é? Lembram que eu falei isso também? Não é? O mundo, não é? Principalmente a Europa, não é? Deixa de ser essencialmente mercantil e comercial, né? Essencialmente economias agrícolas, não é? E passam para um outro patamar, né? No que se refere ao mercado de trabalho também, não é? A necessidade, então,
primordial, né, de escolas, de aberturas de escolas, que para atender às novas demandas de uma nova sociedade, não é? As novas tecnologias advindas dessa revolução industrial possibilitavam a criação de materiais didáticos, não é? Mobiliário, quadros negros, mapas, livros, né, etc., para que dessem suporte a esse novo método de ensino. Era preciso instrumentar essas pessoas, principalmente porque elas vinham oriundas do campo, não é? E era preciso, primeiramente, né, alfabetizá-las, né? Nós tínhamos aqui no Brasil um índice gigantesco de analfabetos, não é? Um índice muito grande de analfabetos. E era primordial, né, que houvesse essa instrumentação para que houvesse essa mudança, né, na sociedade. E aí nós passamos para o início já do século XX e temos a educação, a pedagogia progressista, né, com novas ideias e críticas ao modelo tradicional, não é? Novas ideias oriundas dessa revolução industrial. O foco passa a ser no aluno, não é? Que é o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Existe uma ênfase nos estudos sobre o processo, como se dá esse processo de aprendizagem, e aí nós temos aí vários estudiosos surgindo. O papel do professor é não mais de protagonista, mas de mediador desse saber, não é? E existe também uma grande influência das concepções e das correntes psicológicas, não é? Bem, minha gente, nós terminamos a primeira parte da nossa videoaula da unidade 3. Na segunda parte, nós veremos quais as concepções e tendências pedagógicas no período republicano até a nossa democratização. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.